Mas tem acontecido um fenômeno muito triste, que é o problema da masculinidade nos meninos e da feminilidade nas meninas. Em si não é o problema, mas o que está se tornando é algo agravante. Com relação aos meninos, na sua masculinidade, tenho visto que os meninos estão ficando cada vez mais moles, frouxos e sem iniciativas. E isso não é ser masculino, isso não é ser menino, isso não é ser homem, isso é uma deformação, uma deturpação, um seríssimo problema. Porque o menino que é mole, o menino que é frouxo, sem iniciativa, ele daqui a pouco vai ser um adolescente mole, frouxo, sem iniciativa. Daqui a pouco um jovem na mesma dimensão. Vai ser um homem mole, frouxo e sem iniciativa. Nenhuma mulher merece casar com um homem assim. Queridas, não casem com um homem mole, não casem com um homem frouxo, não casem com um homem sem iniciativas. Mas isso é o que está se configurando, e infelizmente até mesmo dentro das nossas igrejas. Com relação às meninas, elas estão ficando agitadas, raivosas, furiosas e nervosas. Desde cedo, há um movimento muito rápido e forte para o feminismo atingir a mente das meninas. E assim sendo, eu tenho dúvidas se eu encontrarei meninas femininas, moças femininas daqui a pouco. Estão tão agitadas, tão nervosas, tão abelhas africanas, que até estão espetando os rapazes, afugentando os rapazes. Em alguns casos eu não sei se são meninas pequenas ou se são gurilinhas de saia, porque estão tão agitadas. Esses são os dias. Mas graças a Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou marcar aqui o tempo para que eu não me perca tanto no tempo. Todo pastor que fala de tempo ultrapassa o tempo. Vocês já notaram isso, não é verdade? Mas eu quero estar aqui gravando esse tempo também para que eu não me perca na condução dos trabalhos. Mais uma vez, como lhes disse, agradeço o privilégio de estar aqui na 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, aqueles que puderem se colocar de pé, claro, e vamos orar ao Senhor, pedindo dele instrução e orientação para o tema desta noite, quando um menino vem a ser um homem. Oremos. Senhor, nos assustamos com o que vemos, dias maus, dias terríveis, dias de confusão, dias de perversidades, mas, ó Deus, uma das maiores perversidades tem vindo contra os nossos meninos e contra as nossas meninas, atacando a questão da sua essência masculina e feminina. Meninos estão ficando frouxos, moles, confusos. Meninas estão ficando agitadas, nervosas, raivosas. Ó Deus, que nós saibamos criar os nossos meninos e meninas. Que nós possamos, como igreja, também abastecer a família, abastecer os pais. Pedimos a sua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que bom e que bênção que uma igreja como essa, com o seu conselho, com a sua OPH, pensou esse tema. E pena também pelos bancos vazios, porque quem precisava estar aqui para ouvir não está. Mas quem está aqui, que Deus nos abençoe para crescermos em conhecimento nos nossos tempos. Você está vendo essa foto? Essa foto é de um homem sentado num gelo. Congelou o lago e ele está sentado ali naquele gelo, mas esse gelo com certeza ele pode rachar, ele pode também quebrar, ele pode se romper. Assim sendo, eu vejo como homens hoje, meninos hoje, sentados em uma camada de gelo que a qualquer momento pode se quebrar, pode rachar, e esses meninos podem ter grandes prejuízos. Nós temos uma pergunta crucial a ser feita sobre a infância e sobre a questão do menino homem. Como tratar desse assunto? Como ajudar os meninos a serem homens? Como ajudar esses meninos a crescerem como homens de Deus?
A primeira coisa que nós temos que afirmar, pelo que nós vemos nos tempos e momentos, é que a infância masculina, ela está sob intenso ataque. E aí vem a pergunta inicial: quando é que um menino vira um homem? Ele é um homem, mas ele precisa de exemplos de homens seguros, firmes, senão ele pode se desvirtuar na sua masculinidade. Quando é que o menino vira um homem? Já temos visto que a sociedade tem procurado responder. E a resposta do mundo é que meninos viram homens propositalmente através de diversas respostas com confusão. Ele vai ser o que ele quiser. Se ele tiver sentimentos de ser uma menina, ele pode ser um menino, menina. E essas respostas todas que nós nos assustamos e vimos, essas respostas estão ecoando por aí afora. Que ele pode ter nascido com o corpo de um menino, mas na sua mente ele é uma menina. Assim, as respostas serão sempre dúbias em assuntos tão básicos. Menino nasce menino. Menina nasce menina. Ninguém nasce com um corpo errado. Ninguém aqui cresceu no corpo errado. São questões que eles estão tentando colocar agora, questões dúbias, que você agora que foi descoberto que é científico, não é científico, meus irmãos. É qualquer proposta ideológica. Em assuntos tão básicos, meninos e meninas são diferentes em si. Há pelo menos cerca de 6.000 diferenças entre o organismo e o corpo de um homem e o organismo e o corpo de uma mulher. 6.000 diferenças entre a maneira de um homem ser e a maneira de uma mulher ser. Então são barreiras intransponíveis, não se dá para mudar assim. Daí vem as distorções seríssimas sobre o significado de masculino e significado de feminino. E aqui aconteceu uma massificação. Logo, a mídia, que tem interesses diversos, entre eles interesses ideológicos, veio uma massificação de informações, até mesmo com argumentos cativantes, contudo, argumentos corruptores da mente. Há um ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Também Joseph Goebbels, o diretor da propaganda nazista, ele dizia algo lá para implantar o nazismo. Ele dizia que uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. E assim, através dessa massificação, informações, pessoas até com diplomas, intelectualidade, indo à televisão, dizendo que sim, você pode ter nascido num corpo errado, que se você quiser ser o que você está vendo na outra pessoa que você deseja ser, no caso um rapaz querendo ser uma moça ou vice-versa, você pode ser. E são questões corruptoras da mente. A palavra de Deus nos manda guardar a mente, proteger a mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque se a sua mente não for renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus, na instrução da palavra de Deus, ela pode ser cativada, corrompida, e através da sua mente você poderá ter alguns comportamentos errados. Sim, queridos e queridas, nós cristãos, nós somos chamados a ter e a manter nossos argumentos distintamente bíblicos. A Bíblia diz, está escrito. Isto Jesus dizia, os profetas diziam, Billy Graham, grande pregador, dizia, a Bíblia diz, está escrito, a Bíblia diz. Então nós temos que partir sempre da palavra de Deus para assuntos que tenham a ver com a nossa fé, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas ações e com as nossas reações. O Senhor nos deu a fé. A fé é um dom de Deus, um presente de Deus. Graças a Deus nós podemos ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos ter fé que o que Deus prometeu, Ele haverá de cumprir. Mas também falou que o seu povo iria passar por momentos difíceis. E quanto mais nos aproximássemos do fim, mais iríamos ver coisas impressionantes. Por isso, nós precisamos sempre viver por fé. Não pelo que nós ouvimos, não pelo que nós sentimos. O justo vive por fé.
Eu amo o slogan da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e a Aliança Bíblica Universitária tem um slogan que diz: fé que pensa, razão que crê. E é assim que tem que ser o servo de Deus, pensando pela fé e também tendo a razão a partir da fé para discernir os tempos e momentos. Já vamos ler a palavra de Deus, mas eu ainda gostaria de incentivar vocês a pensarem um pouco nesta onda glacial que está vindo sobre os meninos, nesse momento de frieza e de frio que está tomando conta do ambiente velozmente. Ao nosso redor, constantemente, nós estamos lidando com desenvolvimentos socioculturais. E aí, através da sociocultura, da maneira de pensar, de expressar, filosofias vêm, ideias vêm e marcam e mudam comportamentos. E aí vem e logo as questões socioculturais estão mexendo muito com as nossas vidas e famílias. Mas como se isso não bastasse, constantemente mensagem da mídia. Praticamente hoje é impossível assistir um filme sem que tenham propostas desta natureza, de um liberalismo tal, ou então de relacionamentos diversos. Vocês estão me entendendo, os adultos, no que eu quero dizer aqui, mas a mídia está tentando tornar isso normal, tornar isso aceitável, e aí vem as comunicações diversas, contudo, distorcidas da palavra de Deus, cada vez mais. Isso é o que eu acabei de falar para vocês aqui, naquele sistema de propaganda alardeante. Alardeante de tal maneira que você escuta de manhã, escuta de tarde, escuta de noite, escuta no colégio, e daqui a pouco você está dizendo assim: quem sabe, bem que pode ser. Não, meus queridos, não pode ser quando a Bíblia diz que não pode ser. Assim, estão tentando instituir uma nova moral. Faça o que você quiser. Seja você o diretor da sua questão moral. Se for conveniente para você, aceite, assuma, viva, relacione-se como você quiser. Então você agora tem a sua nova moral e infelizmente está vindo uma nova masculinidade. Estão tentando efeminizar os homens, tornar meninos efeminados. E isso é algo muito sério. Já está corrente em alguns países uma linha de cosméticos para homens, sombras, batons, blush e essas questões todas mais. E assim vem essa nova masculinidade. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo, que é viva e eficaz, que é poderosa, que é penetrante. E você vai ler comigo no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Aqui é de um pai para um filho, aqui é de um homem para outro homem. Aqui está se encerrando um ciclo e se iniciando um ciclo, em momentos também e sempre de crises sociais, econômicas, de defesa nacional. O texto nos diz, segundo 1 Reis, capítulo 2, versículo 1: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Eu pediria que você, que é pai de menino, mãe de menina, grifasse essa expressão na sua Bíblia. Coragem, pois, e sê homem. Os nossos meninos, os nossos garotos vão precisar sim de coragem para serem homens em um mundo confuso, em um mundo complicado, em um mundo complicador. Lidamos com regras gerais e atuais. Uma regra geral atual é esta: de fato, engendrada para destruir a família, engendrada para abalar a igreja, a estrutura da sociedade. Então, cada vez mais ideólogos disseram e têm agido assim: vamos desconcertar. O que era o concerto? Pai, mãe, filhos,
casamento, família. Vamos desconcertar tudo isso. Vamos dizer que tudo pode, tudo é válido, tudo é aceitável. Então, há um desconcerto neste mundo, ou mesmo uma quebradeira nesse mundo. Vamos também desconstruir desde cedo com as crianças essa noção de que um menino é um homem, uma menina é uma mulher. Vamos desconstruir isso. Vamos desconstruir logo cedo nas crianças que cada um pode ter a família que quiser, pode montar a família que quiser, pode ser o que quiser. Algumas escolas têm incentivado o dia do vestido para meninos, e que meninos venham com vestidos. Vamos desconstruir essa ideia de que meninos não usam vestidos. Há um movimento na Europa em que os rapazes estão indo para a universidade de vestido, de saia, de mini saia. Então vamos desconstruir isso. E isso tem sido constante e isso tem sido cada vez mais presente. E aí então vamos para a televisão, vamos para a mídia, vamos para as escolas e vamos criar debates controversos. Mas vamos fazer de tal maneira que quem tiver uma opinião contrária à nossa seja mal visto por todos. Se levantar e dizer assim, não, mas eu acho que menino é menino, todos vão olhar para você agora com um olhar diferenciador, diferente, até mesmo reprovador. A palavra de Deus diz, ai de um povo, lá em Isaías, ai de quem chama doce de amargo, e amargo de doce. Ai quem chama luz de trevas, e trevas de luz. Ai quem perverte tudo, ai de quem inverte tudo. Essa sociedade não vai aguentar. Mas para isso vamos criar debates controversos, vamos também atacar e inibir mesmo, vamos vociferar. E se você não gostar de um argumento de alguém, você até pode processar aquela pessoa, você pode ir aos tribunais com aquela pessoa. Nos Estados Unidos, um padeiro, ele foi processado e ele teve que responder ao juiz, porque ele se negou, como padeiro, a fazer um bolo de casamento para 2 homens. E ele disse, não, eu não faço bolo de casamento, eu faço para todo mundo, mas desse tipo, dessa natureza não. E logo ele recebeu um processo por causa disso, para inibir mesmo. E se você, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, disser que não concorda com esse estilo de vida proposto, você poderá sofrer até mesmo uma demissão. Você poderá sofrer até mesmo complicações no seu dia a dia. Vamos então criar uma aura de intelectualidade. Vamos soar que isso é intelectual. Vamos usar muito que é científico, que a ciência não se comprova nada cientificamente. Cientificamente é impossível que cromossomos mudem. Homens nascem com os cromossomos de homens, mulheres nascem com cromossomos de mulheres. Isso é impossível de ser mudado cientificamente. Mas depois eles desenvolvem teorias que vêm com tantos argumentos que parecem até intelectuais. Romanos capítulo 1 mesmo vai dizer para a gente que, inculcando-se por sábios, o que aconteceu? Tornaram-se loucos. E esses são os dias, e esses são os momentos. Então, de acordo com um sistema que está aí para impor e desconcertar, desconstruir, vamos quebrar paradigmas. Vamos quebrar paradigmas estruturais. Vamos atacar a família. Vamos atacar o casamento. Vamos atacar a fé. Vamos atacar a honestidade e integridade de um homem, dever honra, de palavra de honra à sua esposa e vice-versa. Que ninguém mais honre a palavra no casamento. Vamos quebrar tudo isso. E assim nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Provérbios capítulo 22, versículo 28. É o texto que está ali até mesmo que a gente deve ensinar a criança pequena no caminho que deva andar. O texto de Provérbios capítulo 22, versículo 6. É de pequeno que você faz o homem de Deus. É de pequena que você faz a mulher de Deus, instruindo, sendo exemplo, sendo-lhe referencial. Provérbios 22, versículo 28 diz: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não vamos remover os padrões e princípios
que regeram a sociedade, que construiu países, que trouxe prosperidade em diversos sentidos. Não vamos remover os marcos da educação e da formação, porque uma vez que isso for removido, ou que forem removidos, que perigo e que problema. Na sua casa, irmã, na sua casa, irmão, não remova esses marcos antigos e esses princípios baseados sempre na palavra de Deus. O Salmo de número 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3 diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E a intenção mesmo é destruir, arrasar conceitos e princípios bíblicos de família, criação de filhos, posição do homem em casa, posição da mulher em casa, da regência do lar. Tirados esses fundamentos, como estará a sociedade? E como também estará a igreja? E se a sua filha casar com um banana, aquele menino mole e frouxo, que só cresceu, mas não amadureceu? E se o seu filho, servo de Deus, casar com aquelas meninas louquinhas, agitadas, até mesmo dentro da igreja? Mais divórcios, mais problemas, mais complicações. E de onde nós tiramos os nossos professores de escola bíblica dominical, os nossos diáconos, presbíteros, os trabalhos tantos e bonitos como o da SAF, Sociedade de Casais? Tiramos das famílias. Mas o fundamento familiar sendo removido, mexido e quebrado, que poderá fazer o justo? Como nós poderemos ir adiante? Temos visto que estão mexendo com tudo. E mexendo com tudo, mexe com todos. Tenta-se, e graças a Deus que deu-se uma estancada agora, gente, mas não se parou, não se diminuiu. Praticamente tenta-se tirar o Dia das Mães da escola, para que ninguém se sinta ofendida ou ofendido se não tiver uma mãe, tiver dois homens. Tenta-se tirar o Dia dos Pais da escola, para que ninguém se sinta ofendido, menino ou menina, porque não tem um pai, tem duas mães. Mexendo com tudo, mexe com todos. Mas um problema muito grande, até mesmo dentro das nossas igrejas, é que tem vindo cada vez mais forte um feminismo tomando conta das meninas. Meninas estão crescendo com ideias feministas, cada vez mais feministas. Como, por exemplo, essa proposta. Muitas mulheres reclamando: vocês homens nos oprimiram. E em muitos aspectos, esse grito tem razão, esta grita tem vez. Muitos homens foram cruéis e terríveis com as mulheres. Mas tem uma coisa terrível que a palavra de Deus condena, é o machismo. A palavra de Deus sempre levanta o homem de Deus. Sabe, querida, por favor, que você saiba diferenciar um macho de um homem. Macho não presta. Macho é preguiçoso, macho é arrogante, macho é mentiroso, macho se gaba, mas macho, ele é terrível. Eu não quero que as minhas filhas, eu só tenho agora uma solteira, case com um macho. Eu quero que ela case com um homem de Deus, um homem de postura, um homem de presença, um homem que vai amá-la, honrá-la. E para tudo isso, a palavra de Deus ensina como sermos esses homens e como formarmos esses homens. Mas eles generalizam naquelas gritas todas e começam a dizer às mulheres: vocês homens nos oprimiram, e cada vez mais, e vocês nos sufocam hoje. Assim sendo, o que aconteceu com os homens? Então os homens disseram: vocês têm razão, mulheres, nós oprimimos vocês, nós estamos sufocando vocês. Então o que é que está acontecendo? Os homens estão concordando com esta grita, sem refletir, sem pensar, sem acordo e sem conversa e diálogo a partir da palavra de Deus. Então os homens estão concordando com esta grita, que em nada é verdadeira, e aí eles estão se retirando. E os homens estão dizendo: então agora vocês comandam e nós nos retiramos. Ai da nação que os homens se retiram. Ai das famílias que os homens se retiram. Ai das igrejas que os homens se retiram. Mas os homens estão se acovardando. Os homens estão se retirando.
até mesmo dentro da igreja presbiteriana do Brasil, os homens estão se retirando e até mesmo se anulando. Eu quero dizer para os homens presbiterianos que me escutam nesta noite: a partir do momento em que vocês voltarem para a igreja, voltarem para as suas casas, voltarem para os seus trabalhos, como os homens de Deus que vocês devem ser, esse país muda, essa igreja muda, outras igrejas mudam mais, mas os homens estão se retirando. Tenho pregado no Brasil inteiro, tenho falado no país inteiro, eu tenho clamado e rogado que os homens voltem a assumir os seus papéis na igreja. Deus nos fez com o comando, Deus nos fez com a liderança, Deus nos fez com a coragem, e as nossas esposas são auxiliadoras idôneas, havendo muito bem o entrosamento desses papéis e dessas funções. Que bênção para o lar, para a sociedade e para a igreja. Mas eu quero rogar aos homens que me escutam nessa noite também aqui, muitos de vocês, Deus lhes deu o dom e a capacidade da docência, vão dar aula no departamento infantil. Meninos e meninas estão precisando de referenciais masculinos no departamento infantil, e minha fala tem sido: lugar de homem é no departamento infantil. Principalmente os meninos estão precisando ver que homens amam a Deus, homens louvam a Deus, homens respeitam as mulheres, homens tratam bem as meninas. Nós precisamos dar exemplo para os nossos meninos, futuros homens. Mas se você tiver um discurso desse, vocês vão dizer para a gente que nós somos retrógrados, machistas e até mesmo intolerantes. Nada disso. Sejamos bíblicos, sejamos firmes, sejamos seguros e sejamos autênticos. Sabe, minhas irmãs e meus irmãos, são questões bem humanas. Deus nos criou seres humanos. Deus nos criou como nos criou. Homem e mulher os criou. Mas na parte humana do homem, são questões bem masculinas, que se um homem menino crescer sem referencial, sem incentivos, sem orientação, ele vai se complicar na vida toda. Nós temos uma identidade masculina. O homem tem a sua função, o homem tem a sua liderança. Deus nos criou assim. Nós somos homens, devemos ser homens de fé, homens de Deus. Terrível coisa para um homem é frouxidão, terrível coisa para um homem é insegurança, terrível coisa para um homem é indecisão. Deveríamos ter sabedoria para não sermos afoitos. Mas tem uma coisa que nós temos, que Deus nos deu na nossa identidade masculina, é de fato a iniciativa. Mas também todos nós homens temos responsabilidades: suprir o lar, proteger a família, cuidar, ter iniciativa de tomar atitudes quando há crises. O presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, presbiteriano, já naquele tempo ele dava aula para crianças no departamento infantil. Antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele era professor de criança nos Estados Unidos. E quando foi um dia, ele reuniu a classe dos alunos, meninos e meninas, e quando ele viu um menino, ele viu um menino com o olho roxo, como quem levou um soco. E aquele presidente, antes de ser presidente, o nosso irmão Roosevelt disse assim: o que foi isso, meu filho? Porque ele podia ter tropeçado, caído, podia ter se machucado. E ele disse assim: eu fui defender a minha irmã. Aquele garoto de 8 para 9 anos de idade estava com a sua irmã de 12 para 13 anos, a moça de 12, 13 anos, ele de 8 anos, e um garoto tirou graça com ela, e um garoto foi inconveniente com ela, muito inconveniente ao ponto de ele ter que defendê-la fisicamente. Tomou um soco, mas defendeu sua irmã. E o presidente Roosevelt tirou uma nota de $1 e disse: parabéns, meu filho, isso é ser homem. Sabe, nós temos responsabilidade masculina. Existem papéis masculinos: tempestades, noites de chuva, resgates conosco. Nós não podemos nos omitir. Não faz muito tempo, vocês viram que uns garotos estavam lá no Oriente, lá para o lado da Ásia, entraram em umas cavernas, e ali a água subiu de tal maneira que não tinha como eles saírem de lá. Os homens foram lá resgatá-los. Isso é coisa nossa.
Isso é coisa de homem. Os papéis masculinos são esses, de resgatar, de trazer a ordem, de trazer a paz. Também nós temos uma liderança masculina. Sabe, minhas irmãs, eu nunca vi nenhuma irmã reclamar de liderança masculina quando a liderança masculina é digna, é bonita, é honrada, é bíblica, desde a igreja até em casa. Sabe, você não quer concorrer com o gênero masculino, porque a sua estrutura é uma estrutura feminina. Você foi criada por Deus para ser conduzida, amada, protegida. Um homem dá a vida por uma mulher. Você lembra quando você era menina? O telefone tocava na sua casa, do outro lado uma voz inconveniente, ríspida. Você mesma dizia, peraí, que eu vou chamar meu pai para você falar com ele. Isso é da natureza feminina. Aí quando o pai não estava, você dizia assim, vou chamar meu irmão mais velho aqui para você falar com ele. Não é demérito, não é desonra, é estrutura. Agora, se os homens se omitem, se os homens que estão fazendo cada vez mais isso aqui, quanto custa, eu pago. Os homens estão se omitindo. E as mulheres estão entrando em terrenos que elas não sabem, que elas não foram criadas para isso. Mulheres estão tendo que conduzir negócios, firmas, a agenda da família, a agenda da empresa, a agência disso, daquilo outro, quando é o homem quem tem que fazer, mas ele está se omitindo. Quero dizer para vocês que nenhuma mulher deveria tomar a iniciativa de participar de reuniões de pais e mestres no colégio. Quem tem que ir na reunião de pais e mestres no colégio é você, homem. Quem tem que saber como é que está o seu menino na escola, a sua menina na escola, como é que estão as notas, é você, homem. A esposa lhe acompanha, a esposa pode ir junto. Não tem esse negócio assim, tem reunião no colégio, vai você, mulher, resolve isso. Não, é papel seu, homem. Deus vai cobrar de você. Reforma de casa. Ah, mulher, estou muito ocupado, está aqui o talão de cheques, está aqui o cartão de crédito, compra tudo. Aí está a esposa se metendo com o pedreiro, indo para a casa de construção, material de construção, tudo isso é função do homem. E você, homem, deveria dizer assim, filho, nós vamos fazer a compra. Filho, você vai ver como é que a gente vai negociar, como é que a gente vai comprar esse produto. Quem vai lidar com o pedreiro sou eu. Ah, pastor, não tenho tempo. Pois arrume tempo para não perder seu lar, para não desequilibrar seu lar. Lembra daquele cântico que diz assim, a canoa virou? Quem não sabe desse cântico? Senão eu canto agora. Eu creio que todo mundo sabe. Imagine você lá no rio Araguaia, onde eu estou morando agora, em Goiás. Um rio enorme de grande. Um rio com margens bem distantes uma da outra. Aí está lá você pescando com a sua família, num barco, todo mundo lá. Aí de repente alguém faz algum movimento errado, de tal maneira que a canoa vira. Imagine que sufoco, quanto prejuízo, quanto risco de morte. A canoa virou. Aí mesmo assim todo mundo conseguiu chegar perto, desvirar a canoa, todo mundo conseguiu subir para a canoa, recuperar algumas coisas, colocou tudo de volta na canoa, ufa! Como é que continua aquela música? A canoa virou. Tornou a virar. Eita, meus queridos, parece que a gente não aprende a lição. E aí diz, foi por causa de fulano. Foi por causa de fulano. Foi por causa de fulana. Será que não é você, mulher, que está virando a canoa na sua casa? Anulando seu marido, desrespeitando seu marido, indo você contra tudo isso como Deus criou. Isso aqui foi Deus quem criou, Deus formou e fez. Mas você anula o seu esposo na frente dos seus filhos e das suas filhas. Você é inconveniente, se porta mal, quer assumir uma função que não é sua. Aí o homem se retira. Aí a canoa virou e tornou a virar por causa de você. Está dando um péssimo exemplo para o seu menino pequeno. Quem manda em você vai ser a sua mulher. Não é uma questão de mandar, é uma questão de comandar. E para comandar tem que haver sabedoria. Deus criou o homem assim. E assim nós temos visto que a masculinidade nesses dias está em crise. Diversas crises estão tomando conta dos homens. Os homens estão adoecendo. Nós precisamos orar pelos homens. As mulheres precisam orar pelos homens.
Nós precisamos apoiar os homens das nossas igrejas. Eles já estão chegando em casa tão cansados, tão quebrados, tão arrebentados, e ainda tem mais paulada e pancada em cima deles. Cuidado, mulheres, vocês podem estar perdendo a sua família. A masculinidade enfrenta grave crise, e a masculinidade mesmo está em grave risco. Agora, voltando a falar dos homens, quando é que a masculinidade entra em crise? Quando é que a masculinidade entra em risco? É quando homens não amadurecem. Tem muito homem infantil, tem muito homem infantilizado, tem muito homem que quer porque quer um brinquedinho. A esposa que está vendo as contas, está vendo que está difícil, diz: marido não dá, ele faz beicinho, e fica beiçudo, e vira a cara, porque ele é infantil. Eu quero dizer uma coisa para vocês, homens: a infância fica bonita no menino, mas no homem não. Linda coisa é um menino infantil, terrível coisa é um homem infantil. Assim, está vindo uma geração de homens eterno adolescentes. Homens amadureçam. Se homens não amadurecem, eles só envelhecem. Há uma diferença muito grande entre amadurecer e envelhecer. Tem muito velho tolo, tem muito velho imbecil, tem muito velho estúpido, tem muito velho grosso, tem muito velho mimado, porque só envelheceu. Vocês estão me entendendo quanto a isso? Agora, quem amadurece vai aprendendo a viver, vai crescendo, vai aprendendo, vai sofrendo, lutando, mas vai chegar lá no tempo das cãs, dos cabelos brancos com honra. Roberto Carlos e Erasmo Carlos compuseram uma canção que eu acho impressionante. Eu vou começar. É preciso... Pastor, é assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. Mas nisso eles estavam absolutamente certos. É preciso saber viver. A vida não é um conto de fadas. A Bíblia não é um sonho de valsas. A Bíblia não é uma brincadeira. Viver é terrível, viver é difícil, viver é duro. Ah, se não fosse a graça de Deus, que nos abastece dia após dia. Agora também, muitos homens serão eternos adolescentes, porque muitas mamães estão mimando os seus filhinhos. Tem muita mãe mimando o seu filho. Tem muita mãe que não deixa o filho, não pode fazer isso, não pode ajudar em casa, não pode lavar um prato, não pode fazer isso. Tem muita mãe protegendo o Júnior. O pai quer levar o Júnior para ver o conserto do carro. Não, deixe Júnior jogando videogame. Olha, Júnior, amanhã nós vamos carpir o terreno aqui de casa. Não, meu filho não vai pegar enxada não, deixa o Júnior. E assim, está estragando quem? O Júnior. Aí o Júnior vai ser um eterno adolescente. E cada vez mais nós temos visto homens meninos, homens infantis. Paulo nos dizia: quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino, fazia as coisas de menino. Mas ele diz: quando eu virei um homem, eu deixei as coisas de menino, a meninice, a infantilidade. Há um movimento forte agora nos Estados Unidos, encabeçado por um neurocientista, que estão querendo estender a adolescência até os 24 anos de idade. Até os 24 anos de idade, adolescentes. E quando eu passo essa informação, aonde eu passo no Brasil, eu vejo a reação de vocês as mesmas. Aquele senhor ali riu, a outra regalou os olhos, o outro: que absurdo. Mas é assim. Estão tentando estender a adolescência até os 24 anos de idade, quando homens são eternos adolescentes. Aí esses homens, eles vão ficando carecas, barrigudos e infantis. É o que chamam de a síndrome de Peter Pan. Lembram do filme Peter Pan? O menino que não queria? Pode responder. Peter Pan, o menino que não queria?
Um dia desse eu estava conversando com uma irmã, ela toda triste, disse, pastor, dá para o senhor falar com o Peter? Mas quem é Peter? Meu marido. Mas você não casou com João? É, no registro ele é João, mas na vida ele é Peter. Ah, Peter Pan. Peter Pan quer ter uma infância perpétua. E qualquer coisinha corre para a mamãe. E a mamãe do Peter Pan sempre vai dar razão ao Peter Pan. Sabe, uma infância perpétua não importa a idade. Já chegando na adolescência, continua na adolescência. Que coisa absurda. Peter Pan, ele pensa que pode voar, como no filme. Mas já que o homem Peter Pan não pode voar, ele pode fugir. E ele foge. Foge das responsabilidades, foge do compromisso, foge dos compromissos na igreja, foge dos compromissos em casa, foge de tudo. Olha, a diretora mandou aqui um recado dizendo que quer falar sobre o nosso filho, sobre a nossa filha. Ele foge. Então o homem Peter Pan, ele não sabe e não pode voar, mas ele sabe e pode fugir, infelizmente. O homem Peter Pan, ele é o habitante da terra do nunca. Nunca está presente, nunca participa, nunca tem o que dizer, nunca age com a postura de um homem para correção. A palavra de Deus até nos diz que ela é útil para correção na justiça. Mas quando os homens se anulam, quando os homens fogem, quando os homens saem, o inimigo ganha grande vantagem. Estava lendo uma estatística, e por favor, eu não estou criticando ninguém aqui, mas mulheres que casaram com homens incrédulos, elas casaram, vieram os filhos, ela tenta trazer os filhos para a igreja e traz, e que bom que vocês fazem isso, muitas mulheres fazem isso. Mas sabe, quando acontece o inverso, quando foi um homem que casou com uma incrédula, ou ele veio a se converter, ou ela também depois, e aí ele agora vem para a igreja, ele quando traz os filhos para a igreja, é bem impressionante. Essas estatísticas mostram que filhos que vêm para a igreja só com a mãe, a tendência de muitos deles é se desviar na infância, na adolescência, na juventude. Filhos que vêm com os pais, com os homens, ficam na igreja. Agora a terrível coisa é quando o homem não vem para a igreja, sendo ele crente. Domingo de manhã quer ficar em casa dormindo. Domingo de manhã não vem para a escola dominical. Atrasa para o culto, vem com má vontade, chega atrasado e fica lá fora conversando. Homem, você está perdendo seu filho, sua filha para o mundo. Você está mostrando para ele desde cedo que na casa de Deus a gente pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento, e você não dá valor. E aquele menino, aquela menina vai dizer assim, meu pai não dá valor, minha mãe também não dá valor, por que eu vou dar valor? Ah, meus irmãos, minhas irmãs, vocês não atrasam para muitas coisas, mas têm chegado regularmente, infelizmente, atrasado para a casa de Deus. Que péssimo exemplo também para os seus filhos e filhas. Cheguem no horário, amem a escola bíblica dominical. Eu tenho escutado de tudo nessas minhas andanças, nos meus gabinetes pastorais. E tem um tal de sabe o que é, pastor? Não sabe o que é, reverendo? Sabe o que é, reverendo? Escutei de muitos pais que alegam não vir mais para a escola bíblica dominical, que eles já levantam toda semana muito cedo, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar. Alguns até têm que trabalhar fora de Belo Horizonte, vão para as regiões aqui por perto. Eu entendo isso, querido. Tem muita gente que para granjear o pão tem sofrido bastante. Mas aí eles dizem, aí o domingo é o único dia que eu tenho para dormir. E até emendam, afinal de contas o domingo não é o dia do descanso? Não, o domingo não é o dia do descanso, o domingo é o dia do Senhor. Assim você deve, naquele dia, levantar-se, preparar um bom café da manhã, preparar as crianças e dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que você se está habituado a acordar todo dia, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã? Chega no domingo, você acorda que horas? 5:30 da manhã. 6 horas da manhã, seu relógio biológico já está tão acostumado que desperta você. Aí você ainda tem aquele tempinho de dar uma viradinha para o outro lado, dormir mais meia horinha, dormir para cá um pouquinho, você tem direito de dormir mais uns 40 minutos, 1 hora.
Aí você levanta ali pelas 7 horas da manhã, toma um banho, prepara um café, levanta a tropa, e todo mundo vai chegar bem na igreja, sem nenhum problema, porque você está despertado. Mas se você começar a dizer assim, não, porque eu preciso dormir, aí você vai virar para o lado, vai acordar, mas vai forçar a dormir de novo, daqui a pouco você dorme de novo, tira cochilo, vai acordar 11h30 da manhã, meio-dia e meio, aí vai levantar, aí vai preparar um almoço, aí vai ficar por ali, vai ver o futebol, já não vem no culto da noite. Tudo isso seu filho, sua filha está vindo. Está vendo? Eu quero dizer para você que alega que tem tirado o domingo para dormir, porque você levanta muito cedo, que você está correndo um grave risco de aos domingos levantar mais cedo ainda. Ter que levantar às 3 horas da manhã, com um telefonema da delegacia. Venha buscar seu menino aqui, venha buscar sua menina aqui. Às 3 horas da manhã. Sabe? Homens precisam ter postura de homens. Voltando para a síndrome de Peter Pan, que assola muitos homens que não querem amadurecer e serem homens de Deus. Muitos homens querem a compreensão de todos, sem ter razão alguma. Não, você me dá razão, me dê razão. Não tem razão nenhuma de agir assim, de ser desse modo, de ser desse jeito. Assim, esses homens estão tendo um estilo de vida e de expectativas para a vida adolescentes. Expectativas adolescentes, estilos de vida adolescentes. Já está se vendo um fenômeno em São Paulo, de homens que não param em emprego, mas também não param com a mesma esposa, já muda de esposa, muda de família, muda de cidade, muda. E a tendência é que uma pessoa, até os 40 anos, a tendência vai ser mudar seriamente e de maneira comprometedora, pelo menos 11 vezes com prejuízo. Mudar de emprego, mudar de esposa, mudar de família, mudar de cidade, e assim vai. Homens, precisamos ser homens. Esses homens também nunca assumem compromissos. A minha oração por você é que, desse nosso estudo nessa noite, o Espírito Santo de Deus fale com você e diga: seja o homem da sua casa, para proteger seu filho, sua filha, sua esposa, sua família, sua dignidade, sua honra, seu patrimônio e a sua fé. O que tem acontecido com os homens também é que nós reconhecemos isso. Os homens estão cansados e eles estão pressionados. Eu entendo que há exaustões da presente e sufocante época. Muitos homens estão sufocados, aí as mulheres, não entendendo, cobram e fazem cobranças de tal maneira que os sufocam mais ainda. Existe uma pressão de rendimento no trabalho, uma intensidade. É ganhando menos, mas tem que render mais. Senão perde o emprego. E o emprego é um momento tão delicado, porque logo vem o fantasma do desemprego. E um homem desempregado, ele sofre muito. Um homem desempregado lembra-se da identidade masculina. Uma delas é a responsabilidade. Outra é a provisão. E como dói para um homem estar desempregado, precisaríamos orar mais e ajudar mais nossos homens a terem seus empregos, se manterem nos seus empregos, arrumarem empregos, porque isso desmonta um homem. E aí cada vez mais nos sistemas todos vem a síndrome dos 40 anos, chamada até de a idade do lobo. É uma pessoa que já passou dos 40 anos para arrumar um emprego, que dificuldade. Homens têm sofrido pressões demais. E aí, quando uma profissão só não basta. Seu avô teve uma profissão que ele foi com ela do começo ao fim. Seu pai teve uma profissão que ele foi com ela do começo ao fim. Mas você tem que ter a sua profissão, e mais uma especialidade, e mais um curso, e mais não sei o quê. Isso está sendo estressante para os nossos homens. Eu rogo a Deus que Deus levante na UPH uma maneira nova, certa e segura de ver os novos desafios para os nossos homens e ajudá-los e atendê-los. A Igreja Presbiteriana do Brasil pode fazer isso e deve fazer isso, trazer de volta a dignidade para os nossos homens, que tudo isso aqui está triturando os nossos homens, com temas, com estudos, com palestras, com cursos, para que os nossos homens possam ter todo um apoio nesse aspecto. E aí, os homens ainda sofrem questões do lar, no casamento, na igreja. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos homens,
Ajude os nossos homens a terem equilíbrios. Eu já estou querendo me dirigir para o final. Mas o que dizer também das crises da masculinidade e dos riscos para os homens? Um deles é dos homens ausentes. E nessa conjuntura toda, nesses fatores todos, nessas pressões todas, muitos homens estão se deprimindo, muitos homens estão desistindo, muitos homens estão cansados, e aí muitos deles não estão aguentando, mas por sua vez muitos homens estão fugindo, estão se tornando homens ausentes, do casamento e no relacionamento com as suas esposas. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Homens, vocês são referenciais para meninos e meninas, mas mulheres, ajudem os seus maridos a serem bons maridos e bons homens. Orem com eles, orem por eles, apoiem-nos, não se distanciem, é isso que o mundo quer. Mas quando a mulher não sabe ser prudente, ser sábia, ela muitas vezes estraga tudo. Aí, ao invés de haver ternos afetos de misericórdias dentro de casa, o homem apela para algo que ele tem dentro dele, que é um instinto de ataque. E aí ele vai atacar a esposa, atacar os filhos, descontar na esposa, descontar nos filhos. Está vendo como é tão séria a vida no lar? Que as nossas igrejas deveriam ensinar mais, melhor e abastecer bem. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Foi o texto que disse que as mulheres deveriam ser submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Nenhuma mulher vai ter dificuldade de ser submissa a um homem que sabe conduzir e liderar o seu lar. Mas quando o homem já está desregulado, desconcentrado, aí o homem passa a não amar a sua esposa como deveria e deve. Por isso que a palavra de Deus diz: maridos, amai vossa esposa. E aqui está bem claro: e não a trateis com amargura. Nesses desequilíbrios todos e tantos, nessas desconjunturas todas e tantas, nesses ataques tantos que nós vimos ali, de desconcertos, desconstruções, e a gente vai indo junto sem perceber, daqui a pouco a gente está tratando a esposa mal, está deixando a esposa amargurada, aí isso começa a afetar dentro de casa, e daqui a pouco as crianças veem o nosso casamento, e ao invés de ser uma história bonita de amor, vira uma história terrível de terror. Aí o menino diz assim: para eu ter uma mulher como essa, minha mãe, eu não quero ter uma mulher assim não. Mas a menina também diz: eu tenho um marido como esse meu pai aqui, que é tão duro, só trata a minha mãe com coice, eu não quero ter um homem assim não. Estão vendo como é uma coisa séria? Estão vendo como nós deveríamos nos reunir mais para oração e para buscar sabedoria que vem do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, porque nós vamos voltar lá outra vez. Mas 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ali pelo meio do versículo, eu vou ler todo o versículo, mas vou enfatizar a parte do meio do versículo. Primeira carta de Pedro 3, versículo 7 nos diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Aí aqui é que eu quero enfatizar agora: e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tratem as mulheres com dignidade, maridos, mas mulheres também tratem seus maridos bem, que haja essa linda harmonia de sinfonia em casa, porque assim sendo, haverá paz no lar. Todos nós já vimos aqueles dizeres, quadrinhos, já quisemos comprar um para colocar bem na casa da gente: lar, doce lar. Mas infelizmente parece que em alguns ambientes o lar foi tão contaminado que ninguém tem vontade de voltar para casa. E se volta para casa, fica todo mundo nos seus quartos, isolados. Estamos perdendo as nossas famílias. O homem, ele não deve estar ausente, ele deve acompanhar os seus filhos. Como falei para vocês,
Homens, vocês que têm que acompanhar os seus filhos da escola, na igreja, em todo o tempo. A mulher, ela continua sendo o que ela é, auxiliadora idônea. Mas a palavra de Deus é tão sábia. Efésios capítulo 6, versículo 1. Me deem mais 5 minutos e eu estou encerrando, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Agora eu coloquei ali entre parênteses, no versículo 1 está dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais. Na verdade, no grego está dizendo aos que geraram vocês. Então aqui está o goneusim, ou seja, pai e mãe. Então menino e menina devem obedecer o pai e a mãe. Menino e menina devem entender que a autoridade que Deus instituiu sobre a vida deles é o pai e a mãe. Quando o pai está presente é com ele, quando o pai não está presente é com quem? Com a mãe. E graças a Deus muitas mães criaram muito bem vocês. Muitas mães foram seguras com vocês. Muitas mães corrigiram vocês até fisicamente. Eu sou filho de uma pernambucana, Dona Alzira, desse tamanho, que quando Dona Alzira envergava a sobrancelha direita, eu me tremia todo. E você e eu, aqueles que foram corrigidos com a vara da disciplina do Senhor, eu digo para vocês que eu agradeço a Deus por todas as surras justas que eu levei e mereci levar, e agradeço a Deus por todas as surras que eu levei dos meus pais em justiça. Alguém me acompanha nisso? Sabe por quê, querido? Porque quem apanhou em casa não apanhou da vida. Quem apanhou em casa não apanhou da polícia. Quem foi corrigido ali viu que de fato tinha que andar como cidadão dos céus neste mundo. Então filhos têm que obedecer aos pais, pai e mãe, que nos goneusim que está ali no grego. Mas quando nós vamos para o versículo 4, nesse mesmo capítulo, e a palavra de Deus é rica, poderosa. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora ali não está mais goneusim, ali está pateres, ali está pai, o homem, o que gerou, na parte dos dois, o homem. Agora veja o que a palavra de Deus diz. Disciplina é com quem, gente? É com o pai. A admoestação é com quem? É com o pai. Vem cá, vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversa. Você mesmo vê como a palavra de Deus é sábia. Havia uma diferença muito grande na hora de ser corrigido por seu pai ou por sua mãe. As mães sempre davam um jeito de aliviar um pouquinho. É da natureza feminina caída. A mãe dava um desconto. A mãe deixava passar, mas o pai, não. E sabe, quando você tem uma conversa com a sua mãe, era até um pouquinho mais fácil dar uma enrolada nela. Não, mas sabe o que é, mãe? Aquela professora, mas só precisava ver aquela professora, mãe, aquela professora e tal e tal. Então, a malandragem está ligada ao coração da criança, nos diz Provérbios 22:15. Mas você não enganava seu pai com facilidade. Então, assim sendo, a criação com disciplina, horário, responsabilidade, é com o pai. Pais, não deixem seus filhos dormirem a hora que quiser. Tem esse negócio de menino e menina só ir para a cama quando quiser. Tem negócio de menino e menina ficar no celular o dia todo, computador o dia todo. Quem tem que colocar disciplina em casa é o homem. Quem tem que admoestar é o homem. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que você, homem, é que tem que acompanhar os seus filhos, menino e menina. E é de casa que vem o compromisso. Está aí em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A primeira parte, alguém pode ler para a gente, por favor? 1 Pedro 3, 7, a primeira parte. Muito obrigado, até aí. Maridos, é para vocês igualmente viverem a vida comum do lar. Os compromissos de casa. Não sufoque sua esposa.
Não é dando cartão de crédito na mão dela, dizendo: te vira, faça compras com ela, cuide da casa com ela, acompanhe. Ela dirige a casa, que bom, mas você deve estar acompanhando. Os maridos têm compromissos dentro de casa, vida comum no lar. E assim também, a vida comum no lar envolve a presença do homem como referencial para a vida da filha, cuidando dela, da vida do filho, cuidando dele. Um homem é muito importante dentro de casa. Agora, homens, nessa situação tão difícil toda, excruciante, cada vez mais sufocante, você não vai aguentar sozinho. Busque socorro no Senhor. Clame ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês que no dia que os homens forem homens de Deus, a igreja muda, o país muda? A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que os homens devem fazer orações, os homens devem levantar mãos santas, os homens devem conduzir a sua família na palavra de Deus, os homens devem ter uma vida devocional com Deus, profunda e intensamente. E quando o homem dirige a sua casa aos pés do Senhor, a esposa vem junto, os filhos vêm junto, o culto doméstico tão importante. Mantenha isso, assuma isso. Finalmente, queridos, aí aquela crise de masculinidade, lembram que eu mostrei para vocês? Aquela crise de identidade pode levar a loucuras. Lembra-se dos dias de Eliseu? Os dias de Eliseu foram dias terríveis. Nos dias de Eliseu, mulheres fizeram um pacto macabro. A fome era tanta, a miséria era tanta, a desgraça era tanta, tudo era tão terrível, que uma mulher disse assim: ó, vamos cozinhar teu menino hoje, amanhã a gente cozinha o meu, para a gente ter o que comer. As crises da vida terríveis. O rei era Jorão. Jorão estava fraco ali e tudo. E o que acontece é que quando não há defesa, postura, posição e os ataques certos de Deus, aí o inimigo vem e toma conta. Quando os homens se acovardam, em tempos de crise, chegamos a esse ponto. Nos dias de Eliseu, chegaram a cozinhar crianças. Nos dias de hoje, os homens estão se retirando covardemente. Homens covardes. Fiquei impressionado com essa notícia, que saiu no jornal O Globo. Transgênero com 7 filhos deixa a família para viver como menina de 6 anos. Não, seus olhos não estão lhe enganando, não. Seus olhos não estão pregando uma peça em você, não. Um homem de mais de 50 anos de idade, que era pai de família, um dia ele decidiu, e teve aplausos, virar uma menina de 6 anos de idade. Aqui está ele, sua esposa e seus filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas um dia, ele não quis mais ser o homem de casa, o homem do lar, o homem da família, e ele assumiu a personalidade de uma menininha de 6 anos de idade. E aí, deixou sua família, deixou seu lar, e encontrou uma família muito amorosa e adotiva. Agora ele tem um papai e tem uma mamãe. E ele é a menininha dessa família. E para a situação mostrar-se tão assustadora, lá vai ele para a escola, no Canadá. Está indo para uma escola de crianças, como menina, e tudo com amparo legal. No Natal, ele ganhou uma boneca, e está usando chupeta. Meu irmão, minha irmã, lá vai ele para a escola. Que dias terríveis, que dias cruéis, batendo uma selfie do quarto que ela ganhou, ou ele ganhou, ou sei lá o que dizer para ele. Quando o menino se torna um homem, a resposta vai além da biologia e da cronologia. O menino se torna um homem com a realidade funcional de homem.
Ensinemos nossos meninos desde cedo a responsabilidade, compromisso, horário, respeito, dignidade e honra. E que Deus nos dê meninos homens e homens de Deus. Amém. Antes de devolver a palavra, deixe-me passar alguns livros para vocês aqui. Eu ando com livros porque livro é bom para ajudar a gente. Pastor, essa sua palavra me marcou profundamente. Deus falou comigo. É melhor Deus falar com seu marido do que você ficar falando muito no ouvido dele, viu, mulher? Deixa o Espírito Santo agora trabalhar no coração dele. Não chega em casa essa noite dizendo assim, está vendo que o pastor me deu razão? Eu não estou dando razão a ninguém, muito menos a você. Só quem tem razão aqui é Deus. E Ele falou conosco. Eu não tenho dúvida disso, por sua palavra. Agora é a hora de nós nos abastecermos. Aqui está para homens e mulheres que precisam voltar para o rumo e para o prumo, de Arthur Pink, enriquecendo-se com a Bíblia. Aqui você vai ter 10 estudos maravilhosos sobre a oração, sobre a Bíblia, sobre a vida por fé. Você vai se enriquecer tanto com esse livro que você vai agradecer a Deus por lê-lo. Estava trabalhando com um homem que estava com a sua vida totalmente quebrada e arrebentada. E esse livro usado por Deus levantou aquele homem num homem digno. Deus levanta escritores. Aqui você vai ter cerca de 96 estudos maravilhosos, lembranças maravilhosas de uma teologia concisa. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é o pecado? E você vai poder aprender mais aqui para orientar melhor os seus filhos. Façam isso. Eu tenho também escrito parábolas para meninos e meninas, pré-adolescentes, adolescentes, mas adultos também. Um texto curto e um desenho. E você pode ter aqui parábolas para os seus filhos, lerem com eles, discutirem com eles, conversarem com eles, tratarem com eles. E aqui, se você tem filhos pequenos, precisamos retomar a criação. Como Deus nos criou, meninos e meninas, homens e mulheres. E Deus fez tudo bom e perfeito. Aqui tem um livro fantástico. Esse é o primeiro livro presbiteriano do Brasil e do mundo. Sabe por quê? Porque ele é batismo por aspersão. Você começa a contar a história para o seu menino. E você vai pintando, molhando aqui. E você vai contando com seu filho pequeno quem é o Deus Criador de todas as coisas. Depois vai secar, viu, gente? Eu não vou beber essa água mais não, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Mas você vai fazer isso com seu filhinho pequeno. Está vendo como Deus fez tudo bom? E aí você vai colocar, inculcando na cabecinha dele. Olha, onde é que estão as folhas? Está aqui. Deus fez as folhas. Pelas folhas Deus também nos faz respirar melhor. E tudo isso você vai inculcando no seu filho, na sua filha pequena, a mensagem da criação, do Salvador, do mantenedor do universo e de todas as coisas. Depois vai secar e vai voltar ao normal. E você pode contar várias vezes. Quero devolver a palavra para o presbítero Marcos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã continuamos, né, presbítero? Amanhã, 8h30 da manhã. Ele vai dar as coordenadas.